Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta das apostas online. E olha só, senhoras e senhores, depois do polêmico UFC Atlantic City, vamos seguir em frente e falar agora sobre o UFC Las Vegas 90, que será protagonizado por Brendan Allen e Chris Curtis em revanche válida pelo peso médio. E, é claro, também destacaremos o confronto entre Norma Dumont e a holandesa ex-campeã Germaine de Randamie. Vamos nessa? E o Melhores Apostas, oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que traz as melhores odds, as melhores promoções. Então não perca seu tempo, vá lá, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, aposte com responsabilidade e sempre sendo maior de 18 anos. Não perca essa. E antes de falarmos sobre o UFC Las Vegas 90, vamos ver como o nosso time se saiu no UFC Atlantic City. O nosso tradicional churrasco de domingo foi pago com as nossas apostas múltiplas. Sugerimos vitórias simples de Colin Logarian, Júlio Arce e Nursultan Ruziboev. Também apontamos luta de mais de 2 rounds e meio para Virna Jandiroba e Lupita Godinez. A soma das apostas entregou em odd 3.0. E agora chegou a hora de falarmos sobre os destaques do UFC Las Vegas 90. Na luta principal do evento, Brendan Allen busca se vingar de última derrota contra o seu novo adversário, Chris Curtis. Walter Walker estreia no UFC e encara Lucas Brzezinski na categoria peso pesado. Norma Dumont vai para mais um desafio no peso galo e recebe a ex-campeã Germaine de Randamie. Dan Argueta e Jean Matsumoto, brasileiro, vai para a sua primeira luta no UFC depois de passar pela peneira de Dana White. Dylan Budka e César Almeida realizam estreia de contratados via Contender Series e medem força lá no peso médio. E agora chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Las Vegas 90. Senhoras e senhores, Brendan Allen, que estava escalado para enfrentar Mavi Vettori, depois o italiano saiu, foi convocado para resolver a sua situação contra Chris Curtis, o último atleta que derrotou o Brendan Allen lá em 2021 por nocaute. E aí, Fernando, te pergunto, o que podemos esperar desse segundo confronto? O Allen vai fazer jus ao favoritismo nas casas de apostas ou o Chris Curtis vai conseguir emplacar segunda vitória sobre seu compatriota e dar um salto na categoria peso médio? Bom, Léo, muita coisa mudou de 2021 para cá, né? Da primeira vez que eles se enfrentaram até hoje. O Brendan Allen vem numa crescente absurda, como você falou. O Chris Curtis foi responsável pela última derrota dele. De lá para cá são 6 vitórias seguidas, enquanto o Chris Curtis, recentemente, tem dado alguns sinais, ainda não muito claros, assim, nada muito estrondoso, de uma pequena decadência. Então, o Brendan Allen tá subindo a ladeira, o Chris Curtis descendo. Eu acho que eles já se encontraram e o Brendan Allen já passou. O ranking mostra isso, né? Que pro Brendan Allen é um prejuízo você se preparar para enfrentar o Vettori, que é o 5º colocado no ranking, e acabar lutando contra o Chris Curtis, que é o 14º. Ao mesmo tempo, é uma chance de você se vingar da última derrota, apagar, entre aspas, ali uma derrota do seu cartel e seguir em frente. O duelo de estilos, a parte técnica, me traz alguns questionamentos, assim. O Chris Curtis é um cara que tem a mão muito pesada e uma defesa de queda excelente. E não só a mão pesada, ele tem uma boa escolha de golpes ali, ele não desperdiça muitos golpes, tem uma precisão muito alta. O Brendan Allen tem a trocação um pouco mais fluida, mas que ele usa basicamente para chegar perto e derrubar. Ele melhorou muito o wrestling ofensivo dele, desde aquela luta contra o Chris Curtis até hoje, e um jogo de finalização que a gente não precisa falar, né? É um dos melhores finalizadores dessa divisão e do UFC como um todo nos últimos anos. Eu acho que por estar nessa crescente, por já ter... Quando o Brendan Allen perdeu pro Chris Curtis, ele tinha 23, 24 anos, era um garoto muito jovem, e o Chris Curtis estava ali no seu auge físico, né? 3 anos depois, as coisas mudaram um pouco. O Brendan Allen amadureceu, melhorou muitos buracos ali no seu jogo, melhorou muitas brechas que eram claras e evidentes assim, no jogo dele, e o Chris Curtis manteve o nível até certo ponto, e agora, principalmente na última luta dele, que ele venceu contra o Marc-André Barriault, mas era um adversário já fora do ranking, um cara com suas limitações. Eu senti algumas coisas ali de velocidade, de ritmo, que diferente de 3 anos atrás. Então acho que botando tudo isso na balança, eu confio que o Brendan Allen
vai dar o troco aqui, vai se vingar da derrota e vai sair vitorioso. Mesmo que o jogo não case muito com a questão da defesa de queda do Chris Curtis, da precisão nos golpes, eu acho que o Brandon Allen, ao longo desses 5 rounds, vai dar um jeito ali de usar a trocação dele, que é não muito ortodoxa, né? Para se aproximar, para conseguir grudar, fazer um jogo de grade, ganhar alguns rounds ali na pontuação, e se conseguir botar para baixo, aí tem meio caminho andado, porque é um cara muito craque no jiu-jitsu e também controla muito bem por cima. Então, acho que o cenário é esse. As dificuldades que ele tem no casamento de estilos ali, ele vai conseguir superar pelo momento dele de ascensão, pelo auge técnico e físico que ele vive, e acho que isso vai ser o suficiente pro Brandon Allen dar o troco no Chris Curtis e sair com a vitória. Brandon Allen vem de 6 vitórias consecutivas e não perde desde dezembro de 2021. Conquistou 5 das últimas 6 vitórias por finalização. 3 das últimas 5 lutas duraram mais de 1 round e meio. Chris Curtis tem apenas 2 vitórias nas últimas 5 lutas, mas vem de triunfo sobre Marc-André Barriault. Conquistou 17 das 31 vitórias da carreira por nocaute. Tem 8 derrotas na decisão dos juízes e sofreu apenas 1 nocaute e 1 finalização em 42 lutas profissionais. Assim como Brandon Allen, Norma Dumont também teve sua adversária alterada. Ela estava escalada para enfrentar Yana Santos, vai enfrentar Germaine de Randamie, a ex-campeã do UFC que está retornando ao octógono com 40 anos de idade. E aí, Fernando, é o seguinte, a Norma tá em busca aí de sua primeira disputa pelo título, tá com sede de chegar a campeã e vai encarar uma lutadora muito boa na trocação e muito perigosa, mas está sendo apontado como zebra nas casas de apostas, na stake. Eu te pergunto, a brasileira vai fazer jus ao favoritismo? Vai conseguir bater de frente com a experiência da holandesa? Bom, Léo, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar aqui, eu me preocupo bastante, é com a pesagem. Lembrando, a gente está gravando esse vídeo antes da pesagem oficial do evento, vocês estão vendo depois, já sabem o que aconteceu, mas me preocupa muito o retrospecto da Norma Dumont na balança. Ela teve 2 oportunidades de lutar nessa categoria do peso galo, né? Lembrando que ela tá vindo do peso pena, e em uma a luta não aconteceu contra a Erin Blanchfield porque ela não bateu o peso, e na outra luta ela não bateu o peso, mas a luta aconteceu. Ela ficou ali cerca de 2 quilos acima nas 2 ocasiões. Lembrando que a Norma já teve dificuldade, inclusive, para bater o peso no peso pena, né? Que era a categoria dela, até 65,7 quilos ali, e algumas vezes ela estourou esse limite. Então, assim, tudo passa pelo que vai acontecer na pesagem. Pensando num cenário ideal, onde a Norma bateu bem o peso, a Germaine bateu bem o peso, aí a gente pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada assim, do duelo. Eu acho que a Germaine de Randamie, ela já se testou em níveis muito maiores do que a Norma Dumont dentro do UFC. Como você falou, já foi campeã do peso pena, né? Já derrotou Holly Holm, já finalizou Juliana Penha, já ganhou da Raquel Pennington, que é uma vitória que envelheceu muito bem, já que a Raquel hoje é campeã do UFC, já fez 5 rounds contra a Amanda Nunes, então em nível de experiência, assim, em nível de enfrentamento dentro do Ultimate, a vantagem é claríssima da Germaine de Randamie. O que pega bastante, é que ela tá quase 4 anos sem lutar, gente. E 4 anos sem lutar, quando você tem 39 anos, é um agravante ainda maior. Enquanto a Norma Dumont tá muito ativa, tá sempre lutando, vencendo, tá vindo numa sequência de vitórias. Muitas vezes não faz a luta mais empolgante, mas faz a luta eficiente. E é um jogo que casa pra Norma, né? A Germaine de Randamie, uma striker de altíssimo nível, uma kickboxer com muito gabarito, mas a Norma Dumont sabe fazer aquele jogo de força física, de luta agarrada, de botar na grade, de se impor fisicamente mesmo. E se impor fisicamente, quando você tá lutando num ritmo muito maior do que seu adversário, eu acho que tá aí a chave da vitória para Norma Dumont. Tecnicamente, eu acho até que a Germaine de Randamie é mais lutadora do que a Norma, mas eu acho que a Norma tem o jogo ali, tem os artifícios para, desde o começo da luta, impor um ritmo forte, botar, ainda mais no octógono do Apex, né, que é reduzido, botar a de Randamie contra a grade, fazer esse jogo de força, cansar a ex-campeã, que já vai vir num ritmo diferente por estar esse tempo todo sem lutar e achar aí o caminho da vitória. Então, num mundo ideal, onde as duas bateram peso, que é isso que eu espero que tenha acontecido, eu acho que a Norma tem caminhos para vencer e o favoritismo dela é baseado nisso. Eu concordo aqui com o favoritismo da Norma Dumont nessas circunstâncias. Acho que a Norma Dumont é a favorita para o duelo. Norma Dumont venceu 6 das últimas 7 lutas e vem de 3 vitórias seguidas. Conquistou 8 das 10 vitórias da carreira,
na decisão dos juízes. 8 das 9 lutas no Ultimate chegaram à decisão. Germaine de Randamie venceu 6 das últimas 7 lutas, mas não atua desde outubro de 2020. Conquistou 5 das 10 vitórias da carreira por interrupção. 4 das últimas 5 lutas duraram mais de 2 rounds e meio. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o momento stake. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 90. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso. Vamos correr atrás, né? Que semana passada foi esquisito, a gente acabou não acertando nenhuma aposta simples, mas pelo menos a aposta múltipla bateu, diminuiu ali o prejuízo. Agora vamos correr atrás, começando já na luta principal do UFC Las Vegas 90. Brandon Allen e Chris Curtis, conforme a gente analisou aqui, é um duelo complicado, porque o Chris Curtis tem meio que o jogo que casa muito bem com o Brandon Allen, mas o Brandon Allen tá vindo numa fase muito melhor, desde a derrota na primeira luta, atropelou todo mundo. Eu vou apostar aqui para essa luta durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,65. Acho que o Brandon Allen vai começar botando pressão para cima do Chris Curtis, mas o Chris Curtis é um cara que só foi nocauteado uma vez e finalizado uma vez na carreira também, tem uma defesa de queda excelente que deve oferecer muita resistência ao jogo do Brandon Allen, pelo menos ali no primeiro, no segundo round. Então eu vejo essa luta se desenrolando para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,65, para mim é uma aposta de valor. Continuando no card principal, a gente sobe para os pesos pesados e a gente vai apostar na vitória de Walter Walker por nocaute ou pontos contra Lucas Brzeski. Para quem não sabe, Walter Walker é o irmão mais novo do Johnny Walker, é um cara gigantesco, assustador, que corta peso para bater ali o limite da divisão dos pesos pesados. O Brzeski é um cara que, assim, vem mostrando muitas limitações dentro do Ultimate, foi nocauteado pelo Valdo Cortes Acosta, que nem é um cara com tanto poder de nocaute, vai pegar um gigante pela frente, que é mais maluco do que o irmão. Inclusive, quem já viu o Walter Walker vai saber do que eu tô falando. Eu tô confiante aqui pra vitória do brasileiro, pagando 1,60 por nocaute ou pontos. A aposta é essa. Walter Walker ganhando por nocaute ou pontos, pagando 1,60. Seguindo aqui pra abertura do card principal, a gente vai apostar na vitória do Charlie Campbell contra o Trevor Peek, pagando 1,52. Vitória simples do Charlie Campbell, que é um cara muito técnico na trocação. A gente sabe que o Trevor Peek é perigoso, principalmente no primeiro round, é um cara brigador mesmo, que vai pra cima com tudo, mas eu acho que o estilo técnico mais moderado, mais comedido do Charlie Campbell vai escolher melhores golpes, pode até nocautear o Peek ou quem sabe pontuar ali para ganhar na decisão. O palpite aqui é a vitória simples do Charlie Campbell, pagando 1,52. E fechando as apostas simples, a gente vai com o brasileiro Jean Matsumoto, estreando na organização contra o Dan Argueta. Matsumoto é um cara com um cartel impressionante aí, que impressionou no Contender Series, foi contratado, vai enfrentar o Dan Argueta, que na minha opinião é limitado, é um cara que sabe fazer tudo, mas nada muito bem, assim, não se destaca em nada, e acho que o Matsumoto, um jogo bem equilibrado ali, é um cara que nocauteia, é um cara que finaliza, é um cara que vai para os pontos se precisar, já se experimentou em todas essas dinâmicas dentro do MMA, e acho que o Matsumoto, para vencer aqui, numa aposta simples, pagando 1,56, tá ótimo para fechar as nossas apostas simples do UFC Las Vegas 90. E passando agora para nossa aposta múltipla, que bateu semana passada, vamos tentar fazer ela bater aqui de novo, seria ótimo. A gente começa na abertura do card já, duelo feminino, peso galo, a gente vai apostar na vitória da britânica Melissa Dixon contra a Nora Cornoli. Nora Cornoli estreou no Ultimate ganhando uma decisão ali da Joseline Edwards, que não me impressionou muito. A Melissa Dixon, acho ela mais sólida e acho que a vitória dela pagando 1,30 tá ótimo aqui para abrir a nossa aposta múltipla. Passando para outra luta feminina, dessa vez no peso palha, Piera Rodrigues contra Cíntia Calvídio, uma promessa contra uma veterana. Essa luta vai durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,29. Assim como a luta que a gente analisou aqui, Norma Dumont e Germaine de Randamie, essa luta para durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,33. Eu confio que a Norma vai fazer aquele jogo de força, de grade, de pressão, e vai levar essa luta de repente para uma decisão. Então, pagando 1,33 está ótimo para compor aqui a nossa múltipla, essa luta durar mais de 2 rounds e meio. Seguindo ainda no card preliminar,
a vitória do Alex Morono contra o Kurt Magui. Duelo de veteranos, mas o Kurt Magui bem mais envelhecido do que o Alex Morono. Acho que é o suficiente aqui pra gente apostar na vitória do Morono, pagando 1,31. E a gente fecha a nossa múltipla, que dessa vez vai ser composta por 5 lutas, com a vitória do chileno Ignacio Barramondes contra o veterano Christos Giagos. Acho que o Barramondes é muito mais dinâmico, é um cara explosivo na luta em pé, que também tem um arsenal de finalizações. O Giagos está ladeira abaixo, assim, é um lutador sólido, mas que está numa decadência já há algum tempo. Então acho que é o momento da nova era, é o momento do Barramondes. Para fechar a nossa múltipla, ele que está pagando 1,28 e multiplicando aí as 5 odds, a gente chega numa odd total de 3,74. É quase 4-1 e tem muito potencial para bater. Lembrando sempre, responsabilidade na hora de apostar simples, responsabilidade em dobro na aposta múltipla. E vamos torcer. Palpites passados, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões dadas por Fernando Keller para o UFC Las Vegas 90. Fiquem à vontade para concordarem e discordarem, lembrando sempre que o espaço é aberto para todos. Antes de saírem do vídeo, vão lá na Stake, façam seu cadastro usando o nosso cupom SUPERLUTAS, aproveite as megas promoções que a Stake oferece. Não se esqueça sempre de apostar com responsabilidade e sempre sendo maior de 18 anos. Bom evento a todos, boa sorte e eu espero vocês na próxima edição. Valeu!